Você já imaginou que num belo dia você estaria de frente ao seu celular, ou televisão, computador, e de repente a tela se apagasse por algum instante e alguns segundos depois você começava a ver uma inscrição onde estava dizendo que ele está voltando. Imediatamente a tela do seu celular, ou televisão, ou computador começa a se abrir. Então você começa a ver um deserto. E ali já se encontram vários jornalistas do mundo inteiro. Esses jornalistas eles voltam as câmeras para o espaço. Você começa a observar no princípio um objeto que você não consegue identificar. Mas quando ele vai se aproximando da Terra, você percebe que é um disco voador. Na sua imaginação você entende que é um disco voador. E aquele disco voador ele pousa na Terra com enorme facilidade. E algumas portas se abrem. E começam a sair dali alguns seres bem diferentes daqueles que nós imaginamos. Assim como é apresentado os extraterrestres. Assim como eles falam que é os extraterrestres, como o ser de Varginha. Então as pessoas que aparecem desse disco voador é bem diferente. São seres majestosos. São seres extraordinários. Semelhantes aos seres humanos, mas muito mais belos. E uma porta especial se abre e aparece um ser mais majestoso ainda. Esse ser, ele cumprimenta os moradores da terra. E ele vê ali, entre os jornalistas, uma pessoa em uma cadeira de roda. Ele chama aquela pessoa para perto de si. Ele coloca a mão sobre ele. Imediatamente essa pessoa é curada em frente às câmeras. E esse ser lhe apresenta como sendo o Cristo. Ele se apresenta como sendo Jesus. E nesse momento a terra exclama que Cristo veio. Que Cristo veio. É claro que você pode estar pensando que essa imaginação muito simplória, essa imaginação muito ingênua. Mas nós sabemos que Satanás ele tem estudado os moradores da terra. Que Satanás sabe o tipo de Cristo que os cristãos adoram. O tipo de Cristo que supria a necessidade dos cristãos. Então o Cristo dos cristãos de hoje é o Cristo da prosperidade, é o Cristo das bênçãos, é o Cristo que supre todos os desejos do coração humano, do coração dos cristãos. Podemos chamar que é um Cristo de Aladim, porque tudo que Aladim queria, não abrir piscar de olhos. O gênio da lâmpada mágica suprir as necessidades do seu descobridor. Então isso acontece com os nossos dias. Nós, como cristãos, estamos criando um Deus, criando um Cristo imaginário. Aliás, os próprios ateus falam que não foi Deus que criou o homem, mas é o homem que criou a Deus. Então o ser humano imaginou um Deus. O Deus que existe para o ser humano é um Deus imaginário, segundo os ateus. Então nesse caso é um pouco de verdade. Porque os cristãos estão criando um Cristo imaginário. Um Cristo segundo a sua imagem, segundo a semelhança, segundo a sua semelhança. Mesmo porque Deus criou o homem segundo a sua imagem, segundo a semelhança de Deus. Hoje o homem está criando um Deus segundo a sua imagem, segundo a sua própria semelhança. Segundo os seus desejos, segundo as suas vontades. É interessante que até mesmo no tempo dos romanos, quando Jesus veio, os judeus acreditavam que o Messias viria para libertar eles dos romanos. Então até hoje os judeus esperam um Cristo assim. E talvez hoje o mundo esteja esperando um Cristo dessa forma. Um Cristo que não existe, existe só na imaginação dos cristãos.
É interessante que quando Moisés estava no Monte Sinai, e Deus estava passando as leis para Moisés, o povo fez um bezerro de ouro. Eles criou um Deus para que eles voltassem para o Egito. Então eles prostraram e adoraram esse Deus. Então hoje o mundo está adorando um Deus um pouco semelhante a um bezerro de ouro. Por isso tudo pode acontecer. Satanás realmente ele pode falsificar a volta de Cristo. Aqui no de Mateus, no capítulo 24, aqui no verso 26, diz assim: Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais, ou no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Então, por isso que é possível Satanás imitar a voz de Jesus através da tecnologia. Porque Jesus fala, se estiver no deserto, não acrediteis, ou no interior da casa. Então, através da tecnologia, Satanás ele pode aparecer no deserto e todos ver, e todo mundo, inclusive no interior da casa, através de computador, de televisão, até mesmo de celular. Então, é uma forma que Satanás pode imitar a volta de Jesus, porém existem muitas formas. O importante é que nós estejamos sempre dando crédito na verdade. Porque fala aqui no livro de 1 Tessalonicenses, no capítulo 2, aqui no verso 9, que fala: O aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais de prodígio de mentira, com todo engano e justiça aos que perecem, porque não escolheram o amor da verdade para serem salvos. Então o homem hoje ele não tem amor da verdade, até mesmo a maioria dos cristãos, porque os cristãos têm criado um Deus sem lei. Ali no livro de Daniel, no capítulo 7, no verso 25, ali fala de um poder que quer mudar os tempos e as leis. Nós sabemos que o poder papal mudou a lei de Deus. É só você olhar no catecismo e você comparar com a Bíblia sobre os 10 mandamentos, que fala que ali você vai entender que houve a mudança de 2 mandamentos. Porém, o mundo cristão, ele tem anulado todos os mandamentos de Deus, porque fala que os mandamentos foram abolidos. Então, se não existe mandamento, não existe pecado. É um Deus que nós não precisamos ter compromisso com Ele. Esse Deus que está sendo criado pelo cristão, esse Cristo. E é dessa forma que Satanás irá aparecer. Esse Cristo que o mundo tem imaginado, que os cristãos têm criado, esse Cristo aparecerá. Mas não será o Cristo, será Satanás imitando a volta de Jesus.